Bem, caros alunos, chegamos então à nossa quarta e última videoaula. Neste módulo, vamos discorrer sobre a estrutura PNPN, SCR, TRIAC, acionando o gatilho nos tiristores, classificação dos circuitos integrados, tipos de encapsulamento. O objetivo desta aula é conhecer os tiristores, que são dispositivos eletrônicos formados por 4 camadas semicondutoras. Compreender o processo de condução e disparos dos tiristores. Conhecer as principais aplicações desses componentes relacionadas à automação industrial. Conhecer o circuito integrado ou microchips e as suas vantagens quando utilizados em equipamentos mais complexos. Conhecer a classificação dos microchips quanto à aplicação, grau de integração e forma de encapsulamento. Bem, tiristores são dispositivos semicondutores, com capacidade de conduzir ou bloquear uma corrente num ou dois sentidos e cujo funcionamento se baseia na propriedade regenerativa da estrutura de 4 camadas, ou seja, do diodo PNPN. O exemplo mais conhecido de tiristores é o SCR, que é um retificador controlado. Outros tiristores são, por exemplo, o DIAC, diodo de corrente alternada, e o TRIAC, triodo de corrente alternada. O SCR é um diodo Schuckley, são tiristores unidirecionais, significando com isso que só apresentam comportamento biestável, num único quadrante de sua característica. V1. O DIAC é o TRIAC, são exemplos de tiristores bidirecionais. O diodo PNPN, quando polarizado diretamente, o anodo positivo, o PNPN apresenta 2 estados estáveis. O primeiro, um de alta resistência, bloqueio direto, e o segundo, outro de baixa resistência, condução direta. Quando polarizado inversamente, o anodo negativo, o seu comportamento é semelhante ao da junção PN, apresentando uma região de bloqueio inverso e uma região de ruptura, ou seja, a condução inversa. A comutação do estado de bloqueio direto para o de condução direta é denominado disparo. O contrário denomina-se corte. A grosso modo, o que ocorre em cada região da curva característica é o seguinte: o bloqueio inverso, a junção central J2 está diretamente polarizada, enquanto as outras duas junções, G1 e G3, estão inversamente polarizadas. Assim, a tensão externa aplicada aparece quase todos sobre essas duas junções, e as correntes através do dispositivo será muito pequena, da ordem de grandeza das correntes de saturação dessas junções. A ruptura, a junção central está diretamente polarizada e as outras duas inversamente polarizadas. Porém, em ruptura, a tensão de ruptura do dispositivo é igual à soma das tensões de ruptura dessas junções. Bloqueio direto. As junções externas, ou seja, G1 e G3, estão diretamente polarizadas e a central G2 inversamente. Praticamente toda a tensão externa aplicada ao dispositivo aparece sobre essa junção. A corrente através do diodo é igual à corrente de saturação dessa junção. Na condição direta, todas as junções estão diretamente polarizadas. A corrente que circula pelo dispositivo é elevada e ele trabalha sobre forte injeção de portadores nas regiões centrais. A tensão sobre o dispositivo é pequena, praticamente igual à de polarização direta de uma junção. Isso porque o sentido de polarização direta da junção central cancela o de uma junção externa. A característica mais importante do diodo PNPN é o seu comportamento biestável, quando polarizado diretamente. Para compreender como isso ocorre,
será usada uma analogia deste dispositivo com dois transistores interligados, conforme mostra o slide 3. Aplica-se uma tensão positiva no anodo em relação ao cátodo, polarizando-se diretamente as duas junções extremas do componente. Nessa situação, não ocorre condução de corrente elétrica através dos componentes até que a camada interna P, ou seja, o gatilho, recebe uma tensão positiva. Essa tensão positiva no terminal de gatilho desencadeia a condução de corrente por todas as camadas do dispositivo. No processo de disparo, para disparar a estrutura de 4 camadas, é preciso elevar a soma do ângulo de NPN mais o ângulo de PNP até próximo da unidade. Isso pode ser conseguido por qualquer processo que eleve a corrente que atravessa o dispositivo. Existem diversas maneiras de se obter isso. A elevação da tensão de anodo provoca o aumento dos ICBOs, que seria a corrente por multiplicação na junção central. E o processo é o processo convencional de disparo do diodo PNPN e do DIAC, que é o diodo de corrente alternada. A elevação da temperatura, que provoca um incremento na geração de portadores nas regiões centrais, resultando em elevação dos ICBOs. A razão de súbita da tensão de anodo é a derivada da tensão em relação ao tempo. Provoca o aparecimento de uma componente de corrente formada por cargas oriundas da região de depressão da junção central, quando a tensão reversa cresce sobre essa junção. A incidência de luz provoca um aumento da geração de portadores nas regiões centrais, elevando-se a corrente. A injeção de portadores numa das regiões centrais provoca um aumento da corrente através da junção central por efeito transistor. É o processo de disparo convencional do SCR e do TRIAC. O ponto de disparo depende do circuito externo e só pode ser determinado mediante uma análise da estabilidade do modelo incremental do circuito completo. E é utilizado o método de Lyapunov. Apesar de errado, é comum designar por ponto de disparo, ao ponto onde a derivada da corrente em relação à tensão é igual a zero. Essa designação será seguida aqui na ausência de outra melhor. Na prática, a diferença entre os dois pontos, o real e o dito, é pequena. Já no processo de corte, a única maneira de cortar a estrutura de 4 camadas consiste em reduzir a corrente, que atravessa. Em certo ponto, ocorre o corte. Esse ponto, a semelhança do ponto real de disparo, depende do circuito externo. O ponto onde a derivada da corrente em relação à tensão vai ser nula, ou seja, zero. É designada de manutenção e fixa próxima ao de corte. Na prática, é costume confundi-los e erro apenas conceitual, por isso se diz que a estrutura de 4 camadas corta quando a corrente cai abaixo do valor de manutenção. O processo de corte envolve a eliminação do excesso de portadores nas regiões da estrutura PNPN. Essa eliminação ocorre naturalmente para a recombinação, mas pode ser acelerada por remoção através da passagem de uma corrente inversa de recuperação. O efeito dessa corrente, entretanto, se restringe às regiões próximas às junções externas, nas vizinhanças da junção central. O processo predominante é a recombinação, quando as portadores
nas vizinhanças das junções externas tiverem sido removidas. Elas se tornam inversamente polarizadas e bloqueiam a passagem da corrente inversa. O processo de corte, porém, só se completa após a redução das concentrações de portadores na junção central. A partir desse instante, pode-se então aplicar uma tensão direta ao dispositivo sem que ele entre em condução. O SCR é um diodo retificador controlado. Ele possui 3 camadas: A, anodo, K, cátodo e o terminal de controle, G, que é o gatilho. A estrutura de SCR é basicamente a de um diodo PNP, acrescida de um terceiro terminal, para possibilitar a ingestão de portadores numa das regiões centrais. Existem diversos tipos de SCR para as mais diferentes aplicações. O tipo mais simples é o convencional, com estrutura retangular de porta lateral. Nele, o terminal porta está diretamente ligado à região central P. A circulação de uma corrente pela porta com o SCR diretamente polarizado, o anodo positivo, reduz a tensão de disparo. Isso possibilita o disparo mesmo quando a tensão aplicada ao SCR for menor do que a tensão de disparo máxima, ou seja, a corrente do gatilho é nula. Para permanecer em condução, uma vez cessada a circulação de corrente pela porta, é preciso que a corrente de anodo seja inicialmente maior do que o valor de Latkin. Depois, ela pode ser reduzida até um valor de manutenção, sem que SCR corte. Para forçar a circulação de uma corrente de disparo pela porta, é preciso aplicar uma tensão entre a porta e o cátodo. A polaridade dessa tensão depende do tipo de SCR. No convencional, ela é positiva. A sua amplitude para provocar o disparo é pequena, mais ou menos 0,8 volts. Apenas o suficiente para polarizar diretamente a junção. Bom, o TRIAC faz parte da família dos tiristores e está intimamente relacionado com os retificadores controlados de silício, ou seja, os SCRs. Seu nome vem do inglês, Triodo for Alternate Current. O TRIAC é formado por 2 SCRs ligados em antiparalelo, ou seja, um ao contrário do outro, mas em paralelo é com os gatilhos ligados juntos. Com esse tipo de configuração, o TRIAC se torna uma chave eletrônica bidirecional, que pode trabalhar com a corrente elétrica em ambos os sentidos. Quando o gatilho é acionado, o TRIAC é um tiristor de estrutura mais complexa, contendo diversas regiões, PNPN, que atuam como 2 SCRs interligados em antiparalelo. Essa estrutura permite que o TRIAC opere no controle de cargas em corrente alternada. O poder de bidirecionalidade faz do TRIAC ser um interruptor ou chave muito conveniente para circuitos de corrente alternada, também permitindo controlar grandes quantidades de corrente, com apenas algumas miliamperes de corrente acionando seu gatilho. A aplicação de um impulso de disparo a um ângulo de fase controlada num ciclo a corrente alternada permite o controle da percentagem de corrente que flui através do TRIAC para a carga, ou seja, no controle de fase, que é muito utilizada, por exemplo, no controle da velocidade em motores, de indução e de baixa tensão, em dimmers de lâmpadas e no controle de aquecimento
de corrente alternada. Uma diferença fundamental entre a operação de um triac e de um par de SCRs, como chave em corrente alternada, é que cada SCR só conduz num sentido, dispondo de um longe tempo para se recuperar, maior do que um semiciclo, né? Com o triac, isso não é possível. Ele precisa se recuperar num exíguo intervalo de tempo, ao redor do cruzamento de zero da sua corrente, enquanto ele é menor do que os valores de manutenção, no sentido prévio da condução, e de Latin, no outro sentido. Se isso não ocorre, o triac comuta para a condução no outro sentido. Durante o processo de corte, a corrente através do triac é formada pela soma de dois componentes. Uma de recuperação, a remoção dos portadores acumulados nas regiões centrais, e a outra de deslocamento, a remoção de portadores de junção responsável pelo bloqueio direto de J1 ou J2, devido ao seu alargamento. No par de SCRs, essa situação só ocorre quando aquele SCR que não está apto a disparar, inversamente polarizado, no outro só circula uma corrente de deslocamento, vê-se logo que a situação é muito mais crítica para o triac. Um SCR é disparado quando aumenta a corrente de anodo, através de uma das seguintes maneiras. É o procedimento normal de disparo do SCR, quando estiver polarizado diretamente, a injeção de um sinal de corrente de gatilho para o cátodo, a corrente de gatilho ou corrente de gatilho cátodo. Geralmente, na forma de um pulso, leva o SCR ao estado de condução, à medida que aumenta a corrente de gatilho para o cátodo. A tensão de bloqueio direta diminui até que SCR passa ao estado de condução. O slide 7 apresenta um circuito para disparo do SCR. Enquanto diretamente polarizado, o SCR só começa a conduzir se receber um comando através de um sinal de corrente, geralmente um pulso, em seu terminal de gatilho, GAT ou porta. Esse pulso polariza diretamente o segundo diodo, formando pelas camadas N e P, e possibilita a condução. Enquanto tivermos corrente entre anodo e cátodo, o SCR continua conduzindo, sendo ele cortado ou bloqueado, somente quando a mesma for praticamente extinta. Nesta condição, as barreiras de potencial formam-se novamente e o SCR precisará de um novo sinal de corrente no gatilho para voltar ao estado de condução. Polarizado reversamente, o SCR funciona como um diodo bloqueando a passagem de corrente, mesmo quando efetuado um pulso em seu gatilho. A característica gatilho-cátodo de um SCR se assemelha a uma junção PN, variando, portanto, de acordo com a temperatura e características individuais dos componentes. Como entre o gatilho e o cátodo há uma junção PN, temos uma tensão de aproximadamente 0,7 volts. Desta forma, analisando o slide 8, podemos determinar os requisitos para o circuito de disparo do SCR. Assim, a tensão de disparo, necessária para proporcionar a corrente de disparo, que é a corrente IG, através da resistência do gatilho, a RG, pode ser dada pela tensão de disparo, que é igual a corrente do gatilho vezes a resistência do gatilho mais 0,7 volts. Um SCR pode disparar por ruído de corrente no gatilho. Para evitar estes disparos,
indesejáveis, devemos utilizar um resistor RGEK, resistor de gatilho do cátodo, entre o gatilho e o cátodo, que desviará parte do ruído. As condições de disparo são análogas ao do SCR, podendo ser disparado com corrente de gatilho positiva ou negativa. Em condução, apresenta-se quase como um curto-circuito, com queda de tensão entre 1 volt e 2 volt. Os terminais são chamados de anodo 1, A1 ou MT1. O anodo 2, A2 ou MT2. E o gatilho G. O triac pode ser disparado em qualquer polaridade de tensão e sentido de corrente. Desta forma, ele opera nos 4 quadrantes, tomando-se o terminal A1 como referência. A sensibilidade ao disparo varia conforme o quadrante, em função das diferenças nos ganhos de amplificação. Em cada caso, normalmente, o primeiro quadrante é o de maior sensibilidade ao disparo e o quarto, o de menor. Então, por fim, estudaremos agora circuitos integrados. O presente trabalho trata sobre a estrutura e função dos circuitos integrados. No desenvolvimento do presente trabalho, fez-se uso de uma investigação bibliográfica em livros, revistas, obras gerais, em enciclopédias, teses e internet. Também se utilizou a elaboração de mapas conceptuais, figuras e tabelas, imagens e etc. Este projeto de investigação tem como contido os antecedentes históricos dos circuitos integrados, sua definição, a forma em que são fabricados, o material do qual estão feitos, classificação de acordo à sua estrutura e função, funções dos circuitos integrados, o uso deste e os ramos que abrangem o uso dos circuitos integrados. A importância deste trabalho radica no grande utilização que apresenta os circuitos integrados na eletrônica e na fabricação de qualquer aparelho novo. Outro detalhe muito importante é que os circuitos integrados são um dos dispositivos mais importantes na eletrônica, já que se não fora por eles, não contaríamos com a tecnologia que atualmente possuímos. A razão de seu uso é por seu tamanho, já que estes circuitos podem conter milhares de transistores e outros componentes como resistência, diodos, resistores, capacitores e etc. A medir somente 1 centímetro. Os computadores comumente chamados computadores, os PCs utilizam-se essas características dos circuitos integrados, já que todas as funções lógicas e aritméticas de um computador podem ser processadas por um só chip, a larga escala, chamado microprocessador ou cérebro de computador. Os objetivos conseguidos com o desenvolvimento desta aula é conhecer a história dos circuitos integrados, como e quando surgiram, saber os materiais do qual estão fatos, conhecer um pouco sobre como se constrói, saber para que serve, onde são utilizados, conhecer as funções que realizam nos aparelhos e nos sistemas ou em sistemas. Como todos sabemos, os circuitos integrados são os pequenos circuitos eletrônicos, fabricados com uma função específica, como podem ser operações aritméticas, funções lógicas, amplificação, codificação, decodificação, controladores e etc. Esses circuitos integrados, pelo geral, combinam-se para formar sistemas muito mais complexos que podem ser desde uma calculadora, um relógio digital, um vídeo ou jogo, até um computador e etc. Fabricam-se mediante a difusão de impurezas em silícios monocristalinos que servem como material semicondutor.
ou mediante as soldaduras do silício, com uma faixa de fluxo de elétrons. As características mais notáveis de um circuito integrado é seu tamanho, já que pode conter 275 mil transistores, além de uma multidão de outros componentes, como são transistores, diodos, resistências, condensadores e arames de conexões, e medir desde menos de 1 centímetro a pouco mais de 3 centímetros. Outra das características dos circuitos integrados é que, rara vez, podem ser consertados. Isto é, se um só componente de um circuito integrado chegasse a falhar, se teria que mudar a estrutura completa. Isto se deve ao tamanho diminuto. Isso, os milhares de componentes que possuem. Um circuito integrado, ou simplesmente CI, é aquele no qual todos os componentes, incluindo transistores, diodos, resistências, condensadores e arames de conexões, se fabricam e interligam completamente sobre um chip ou pastilha semicondutora de silício. Uma vez processado, o chip encerra-se em uma cápsula plástica ou de cerâmica que contém os pins de conexão aos circuitos externos. Os chips digitais mais pequenos contêm vários componentes singelos, como compuertas, investidores e flip-tops. Os mais grandes contêm circuitos e sistemas completos, como contadores, memórias, microprocessadores e etc. A maioria dos circuitos integrados digitais vem em apresentação tipo DIP, ou de dupla fileira. Os CIs mais comuns, tipo DIP, são os de 8, 14, 16, 24, 40 e 64 pinos. Na cápsula traz impressa a informação com respeito ao fabricante, a referência do dispositivo e a data de fabricação. Além do tipo DIP, existem outras apresentações comuns dos circuitos integrados, digitais como a cápsula metálica, a plana e o chip Carrier. Existem também circuitos integrados que utilizam cápsulas SMT ou de montagem superficial, que são quase 4 vezes mais pequenos do que os DIPs. A tecnologia SMT é a que permitiu obter calculadoras do tamanho de um cartão de crédito. A classificação dos circuitos integrados de acordo à sua estrutura pode ser de acordo à quantidade de compuertas utilizadas para implementar a função própria do chip, chamado escalas de integração. Como sabemos, as compuertas são os blocos construtivos básicos de todos os circuitos digitais. As escalas de integração são 4: SSI, MSI, LSI, VLSI. A seguir veremos a cada uma delas. A SSI, a integração em pequena escala, compreende os chips que contêm menos de 13 compuertas. Exemplos de compuertas e flip-flops. Os circuitos integrados SSI fabricam-se empregando tecnologias TTL, CMOS e SL. Os primeiros circuitos integrados eram SSI. O MSI, a integração em média escala, e compreende os chips que contêm de 13 a 100 compuertas. Exemplos: os codificadores, registros, contadores, multiplexadores, decodificadores. Os circuitos integrados MSI fabricam-se empregando tecnologia TTL, CMOS e SL. A LSI, integração de alta escala, compreende os chips que contêm de 100 a 1000 compuertas. Exemplos: memórias, unidades aritméticas e lógicas. Microprocessadores de 8 a 16 bits. Os circuitos integrados LSI fabricam-se principalmente empregando tecnologia
I2L, NMOS e PMOS. A VLSI, a integração em muita alta escala, compreende os chips que contêm mais de 1000 comportas. Exemplo, os microprocessadores de 32 bits, microcontroladores, sistemas de aquisição de dados. Os circuitos integrados VSLI fabricam-se também empregando tecnologia TTL, CMOS e PMOS. Classificam-se dos circuitos integrados de acordo com a sua função. Os circuitos integrados classificam-se em CIs analógicos digitais, de interface e de consumo. A seguir veremos a cada um destes circuitos integrados analógicos. Os circuitos integrados analógicos fabricam-se usando grande variedade de tecnologia de semicondutores, como bipolar, efeito de campo, óxidos metálicos e combinações dessas três. Na maioria dos casos, o usuário não está interessado neste aspecto do circuito. Na maioria dos casos, o usuário não está interessado neste aspecto dos circuitos integrados, já que unicamente pode basear seu trabalho nas especificações do fabricante. A tecnologia empregada na fabricação dos circuitos integrados digitais é importante para o usuário, como estes se empregam em famílias lógicas, com características elétricas comuns que garantem sua compatibilidade. Os circuitos integrados analógicos selecionam-se normalmente seguindo critérios individuais, e só é importante sua compatibilidade com os requisitos de alimentação. Inclusive, neste aspecto, a maioria dos circuitos integrados analógicos está disponível com amplas margens de alimentação, pelo que seu emprego não costuma estar condicionado por sua compatibilidade. Os tipos de encapsulamento de circuitos integrados, a palavra encapsular significa proteger em sua cápsula. No caso de circuitos integrados, encapsular é o processo físico de locar, conectar e proteger dispositivos ou componentes. Ele que dá força aos chips. Portanto, encapsulamento é o involucro, proteger de um circuito integrado. Um involucro possui terminais de metal, o chip de silício a uma placa de circuito impresso. Então, mostraremos 5 tipos de encapsulamento em um chip. Encapsulamento pacote duplo em linha. O pacote duplo em linha é um circuito fabricado e inserido em uma só microplaqueta de silício e é encapsulado de tal forma que as conexões externas sejam acessíveis por meio de fios paralelos e pastilhas perpendiculares ao bordo da cápsula. Usado em vários tipos de componentes, é o padrão mais tradicional e foi um dos primeiros tipos de encapsulamento usado em memórias. Como possui terminais de contato, tipo perninhas, de grande espessura, seu encaixe ou mesmo sua colagem através de solda em placas pode ser feita facilmente, de forma manual. Suas principais características são o involucro, plástico ou metálico, e 2 fileiras de pinos. Em lados opostos de chip, possui 8, 14 ou 16 pinos no total. O encapsulamento em pacote com estrutura pequena e fina. O tipo de encapsulamento cuja espessura é bastante reduzida em relação ao padrão DIP são soldados a contatos no módulo de memória. Estes terminais de contato são memórias e mais finos fazem assim diminuir a incidência de interferência na comunicação. Mas comparado com o encapsulamento mais moderno, as pernas aumentam a distância que o sinal elétrico precisa percorrer a cada acesso, prejudicando assim o desempenho do módulo. Usado em montagem superficial,
Eles são incrivelmente finos e possuem um espaçamento entre os terminais de até 0,5 milímetros e altura de 1 milímetro. Possuem formato retangular e duas variedades principais, tipo 1 e tipo 2. Os de tipo 1 são os mais populares entre os encapsulamentos, os TSOP, e seus terminais estão localizados nas extremidades do corpo, no lado mais curto, e podem ter terminais que variam entre 28 e 48 pinos no total. Os tipo 2 possuem terminais no lado longo e possuem terminais que variam entre 20 e 66 pinos. No total, é aplicado em alguns tipos de módulos de memórias, RAM e Flash, devido à sua grande quantidade de terminais e seu pequeno volume. Porém, estão sendo suplantadas pelas encapsulamento BGA. O encapsulamento quadrado é um encapsulamento de circuito integrado, com terminais que se estendem de cada um dos 4 lados, e é montado apenas superficialmente, diretamente em placas de circuitos impressos, não necessitando o uso de soquete. Existem versões de 32 a mais de 200 terminais, com um espaçamento que vai de 0,4 a 1 milímetro. O seu formato básico é o de uma estrutura chata, retangular, frequentemente quadrada, com terminais nos 4 lados. Porém, existe uma multiplicidade de modelos. As diferenças estão geralmente na quantidade de terminais, espaçamentos, dimensões e materiais usados para aperfeiçoamento e geralmente usados em memórias flash e em outros componentes programáveis. Um encapsulamento PGA feito em cerâmica, chamado matriz de pinos, é um tipo de encapsulamento usado em circuitos integrados, particularmente microprocessadores. Este padrão de encapsulamento utiliza por circuitos integrados, quadrados, tem os terminais em sua parte inferior e são instalados em soquetes apropriados. Em geral, os pinos possuem espaçamentos de aproximadamente 2,54 milímetros entre cada um dos pinos. Alguns modelos de encapsulamentos PGA, como por exemplo o SPGA, utilizam soquetes tipo ZIF, força de inserção zero, que é o modelo de soquete criado para evitar problemas causados pela força aplicada na inserção e extração dos chips, e para proteger os pinos delicados. O encapsulamento SPGA é uma evolução do padrão PGA, pois possibilitou que os pinos ficassem mais próximos uns dos outros. Este padrão foi introduzido na Intel Pentium e é utilizado até hoje. Possui diversas variações dependendo do material utilizado no encapsulamento, cerâmico, plástico ou orgânico. O encapsulamento BGA, visto pela parte de baixo, o chamado matriz de bolas. Padrão de encapsulamento de circuitos integrados baseado no PGA, onde os pinos são pequenas bolas, é soldado à placa de circuito impresso através de soldagem SMD. O chip é encaixado e a solda é feita numa câmara de vapor a aproximadamente 180 graus, temperatura em que a solda se funde, mas que ainda não é suficiente para derreter os demais componentes da placa-mãe. Incluindo os conectores plásticos e os chips que suportam temperaturas um pouco mais altas, suas vantagens, além da maior quantidade de terminais, maior que 208 pinos, são muitas. A vantagem de se usar esferas no lugar de pinos é que não existem pinos que possam entortar e, como não tem terminais expostos para serem danificados, o BGA tem os problemas de complanariedade e de manuseio.
muito reduzidos. Durante a solda, as esferas são autocentralizadas, reduzindo assim problemas de posicionamento durante a montagem. Outra vantagem é a distância entre os terminais no componente, tipicamente 1,27 mm. Este tipo de encapsulamento é usado por chipset de placas-mães e processadores atuais e em alguns tipos de memória, usados por placas de vídeo. Bem, caros alunos, chegamos ao final de nosso curso. Espero que tenham gostado e até a próxima oportunidade.